Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Hoje nós vamos falar sobre o dom de línguas de Atos 2 e a comparação com as falas de Paulo, analisar um pouco dos termos, né, como eles aparecem na Bíblia, o termo línguas, o termo língua materna, e vamos ver se há alguma justificativa para a ideia de língua dos anjos, né? E logo mais nós vamos dar início, que Deus nos abençoe. Pai querido, venha nos dar a tua sabedoria, nos abençoar conforme a tua vontade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E por que falar, sempre tocar nesses assuntos? Porque o dom de línguas, conforme previsto proposto em Atos 2, ele é um dom que as pessoas que ouvem entendem na sua própria língua. Então, nós vamos analisar a partir dessa fala de Atos 2, que não tem como negar isso em Atos 2, né, nós vamos ver, e vamos ver as colocações de Paulo, como seria possível interpretar à luz do que está em Atos 2, harmonizar, e se for possível, como harmonizar as falas de Paulo com a questão de Atos 2, lembrando que o dom de línguas é o que acontece em Atos 2, qualquer coisa que acontecer diferente daquilo, possivelmente seria uma contrafação, uma falsa um falseamento do inimigo, né? Deixando um dom que é verificável, algo verificável em algo não verificável, né? Bom, Provérbios já nos alerta sobre pequenas atitudes que repetidamente trazem grandes resultados prejudiciais. E diz o seguinte, Provérbios 6, de 9 até o 11. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, tosquenejar, um pouco para repousar de braços cruzados? Assim sobrevirá a tua pobreza como humilhante, e a tua necessidade como um homem armado. Então, basicamente, o que Salomão está colocando aqui é que pequenas atitudes repetidamente, virando um hábito, podem trazer um grande problema. Então, nós estamos falando aqui de algo que é um dom na igreja, mas que é um dentre vários dons da igreja, mas que pode trazer grandes problemas se for mal utilizado, né? Então, vamos para o livro de Atos. Então, o dia de Pentecostes, todos reunidos, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. Foram vistas por eles línguas repartidas, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então vejam, o texto enfatiza línguas que repousaram sobre cada pessoa. Então, línguas. Pessoas começaram a falar em línguas distintas. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, a ênfase ali é o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo está coordenando tudo ali. Tudo que acontece ali, o Espírito Santo sabe como fazer, como resolver, né? Como está sendo colocado. E em Jerusalém habitavam judeus, homens religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. O Pentecostes sempre ocorreu lá, sem dom de línguas, eles conseguiam resolver tudo sem o dom de línguas. Então, dom de línguas não era necessariamente por uma necessidade de comunicação, eles conseguiam se comunicar sem o dom de línguas até esse momento. Então, não era necessariamente uma necessidade de comunicação, era algo relacionado ao que nós vamos ler posteriormente, né? Quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão. Estava confusa, porque os ouvia falar na sua própria língua. Na sua própria língua. Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que, não são galileus todos esses homens falando? Como, pois, os ouvimos cada um na própria língua em que somos nascidos? Vou só atualizar aqui. Aqui, uma coisa interessante que eu acho que eu não atualizei no estudo, né? É que aqui, quando ele fala a própria língua em que somos nascidos, ele usa o termo diacleto, que é termo para a língua, a língua que eles falam, né? E aí, no verso 11, eles falam, ó, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, o texto está enfatizando que a língua que eles estão ouvindo não tem nada a ver com a língua dos anjos. Eles estão ouvindo no seu próprio dialecto, né? Eles estão ouvindo na sua própria língua. Então, não existe língua dos anjos aqui. Eles estão ouvindo na sua própria língua. E eles estão entendendo o que está sendo falado. As pessoas que estão ouvindo estão entendendo. Não está necessariamente dizendo
As pessoas que falam entendem o que elas estão falando, elas estão movidas pelo Espírito Santo. O texto não diz que elas não entendem, tá? Quem vai dizer é Paulo, que vai falar de não entender o que está sendo falado e precisar de alguém que interprete. Mas o texto também não diz que elas entendiam. Então, é possível que próprias pessoas que estivessem falando em outras línguas não soubessem o que estavam falando, ou seja, o Espírito Santo é que estivesse falando por elas ali, né? E todos se maravilhavam, dizendo uns para os outros: que quer isso dizer? E outros zombando, dizendo: estão embriagados, né? Beberam vinhos demais. Então, obviamente, essas pessoas que estão ouvindo aqui, estão dizendo beberam vinhos demais, elas estão ouvindo as outras pessoas dizerem: olha, a gente está ouvindo eles falarem na nossa própria língua. Então, o que o texto está enfatizando é que não havia justificativa para pensar que eles estavam embriagados. Então, basicamente, é isso o que o texto está dizendo, né? Se os homens não estão bêbados, ainda são 9 horas da manhã, e Pedro começa a fazer o seu discurso, né? Ao final do discurso, muita gente se converte. Então, esse é o texto de Atos, né? Pedro vai fazer aqui um discurso, e as pessoas falam assim: ah, como que as pessoas ouviam Pedro falar? Isso é indiferente em relação ao dom de línguas. O dom de línguas está dizendo que eles ouviam falar na própria língua materna. Bom, uma das formas é Pedro falava, essas pessoas já conseguiam se comunicar antes do dom de línguas. Então é possível que elas conseguissem entender o que Pedro estivesse falando na própria língua. E as próprias pessoas ouvindo Pedro falar, porque nesse momento nós não precisamos mais das línguas, porque Pedro está falando numa única língua, a sua própria língua, né? E as pessoas entendessem. Assim como é possível que as próprias pessoas ali, à medida que Pedro falava, o próprio Espírito Santo replicava isso por meio das outras pessoas que estavam falando em línguas. Veja que não há problema algum, né? Eles levantam aqui a ideia de que, como é que as pessoas conseguiriam, estavam ali no... eu esqueci se estava no Senado, eu não lembro exatamente onde elas estariam, né? Mas eles falam, como é que eles iam ouvir, todas as pessoas ouviam? Era só passar de um para o outro, né? Então, agora, independente de como eles ouvissem, o texto está muito claro em dizer que as línguas eram nos seus idiomas. Não havia dois tipos de dons de língua ali. Ali não está falando de Pedro falando na língua dos anjos, nem nada disso. Então, é muito simples, né? Como isso aconteceu? Existem maneiras de acontecer, né? Agora, isso significa que Pedro tinha que falar a língua dos anjos? Não, pelo contrário, ficaria muito pior se Pedro estivesse falando ali na língua dos anjos para que essas pessoas entendessem, né? Então o texto está muito claro aqui, no sentido de que eles estavam falando na língua dos anjos, né? Posteriormente a gente pode aí verificar algo que eu particularmente entendo que não faz muito sentido, não faz sentido algum, aliás, esse tipo de questionamento, como é que as pessoas entendiam Pedro, porque assim, não tem nada aqui, né, no texto enfatizando algo sobre isso, né? O texto está falando que um dos cumprimentos, isso poderia ser um dos cumprimentos de profetizar, filhos e filhas profetizar, jovem ter visões, velhos ter sonhos, né? Derramar o Espírito e profetizarem, prodígios, só se converter. Então ele fala que isso aqui poderia ser um cumprimento disso. Ele fala: homens israelitas, escutai essas palavras, a Jesus Nazareno. Então aqui o texto já muda a figura. Aqui Pedro já está fazendo um discurso que ele sabe que ele está dizendo. Ele está falando na sua própria língua. Não tem nenhum indicativo de que Pedro estivesse falando em uma outra língua aqui, né? Agora, então isso aqui é importante para nós, olha. O verso 8, língua em que somos nascidos, dialeto, no nosso próprio dialeto. Verso 6. Estava confusa porque cada um os ouvia falar na própria língua. A multidão não estava confusa porque eles estavam falando na língua dos anjos. A multidão estava confusa justamente porque eles não estavam entendendo como eles podiam ouvir essas pessoas sem nenhuma instrução, ou sem nenhuma instrução formal nesse sentido, de falar em vários dialetos, falando no dialeto delas. Era isso que elas estavam confusas, em saber. E aí Pedro vai e fala: olha, isso aqui é a manifestação de Deus, é a própria manifestação de Deus, é isso que está acontecendo, né? Não precisam ficar confusos, né? E aí ele faz a pregação e uma quantidade considerável de pessoas, apesar de ser uma minoria diante da quantidade que possivelmente estava ali, né? Mas uma quantidade numérica considerável de pessoas aceita aquilo ali, né? E aí então nós temos Marcos, né? Falarão novas línguas, né? Um dos dons, né? Marcos 16, né? No verso 17, que estando correto, teria de, fazendo parte do original efetivamente, diz, falarão novas línguas, né? Então, eles estavam falando novas línguas? Evidentemente, eles estavam falando línguas que eles não tinham hábito de falar, né? Que poderiam até ser desconhecidas para eles, que eles não tinham hábito, eles não conheciam, né? Não dominavam.
Então isso, obviamente, para eles seriam novas línguas, né? Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Aqui Pedro falando em relação aos gentios, né? O Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem, e aí eles ficaram admirados do quê? Ficaram surpresos do quê? De que o dom fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas exaltando a Deus. Veja, novamente não há nenhuma menção à língua dos anjos aqui. Então, ainda que para eles, obviamente, fosse uma língua nova e desconhecida, porque eles não tinham. Se eu ouvir alguém falando em mandarim, qualquer outra língua, quando ela fala de novo, eu não vou conseguir discernir que língua que ela está falando exatamente, né? A não ser que eu, com o tempo eu tendo o hábito de ir aprender, né? Tentar aprender ali, né? Então, se você pegar aí dialetos de determinados lugares, dificilmente a gente vai conseguir discernir qual é qual, né? Então, para nós é totalmente novo e desconhecido aquilo ali. E aí em Atos 19, a mesma coisa, né? Foram batizados, falavam línguas e profetizavam, mais ou menos 12 homens. Nada sobre dom de língua dos anjos aqui. É, e aí, por exemplo, alguns vão falar a questão do Espírito Santo, né? Intercedendo com gemidos inexprimíveis. Olha, quando a gente está chateado, quando a gente chora, nós pronunciamos gemidos inexprimíveis, ou seja, como exprimir a dor que a pessoa está sentindo ali, como exprimir o sentimento que a pessoa está sentindo ali. É nesse sentido, não é no sentido de que a pessoa precisa ficar falando coisas que ninguém entende, né? Vamos aqui, e a outra operação dos dons, né? Operação de maravilhas, discernir os espíritos, variedade de línguas, e a outra, olha, variedade de línguas, não tem nada a ver com o ouvido, né? Ou seja, em nenhum momento do dom fala-se que o dom ocorreu nas pessoas que estavam ouvindo. O dom enfatizado é nas pessoas que estavam falando, não é? E a outra é a interpretação de línguas. Aqui passa a existir uma diferença. Ou seja, algo que não está em Atos 2, que Paulo coloca aqui, que seria aqui a necessidade de interpretação. Então, a pessoa que está falando em outra língua, ela não entende o que está falando. Ela está falando, o Espírito Santo fala por ela, mas ela mesma não entende. Ou seja, seria uma espécie de um reforço de que ela não tem, que aquilo é um dom mesmo, aquilo não vem dela, né? Ela nem sequer ela entende o que ela está falando, é o Espírito Santo que está manifestando. Mas a pessoa que, que falar aquela língua, ela vai entender o que ela está falando e vai conseguir interpretar e dizer exatamente o que ela está falando. E as pessoas vão conseguir entender o que ele está falando, né? Então, essa é a questão. Então, aqui, basicamente, se eu estou falando uma língua que nem eu mesmo entendo, então eu estou falando uma língua nova, uma língua desconhecida para mim, né? Uma língua estranha. Para mim, ela é estranha. Eu não conheço, eu sei, sequer eu sei o que eu estou falando. Então, ela é estranha. Mas não é dos anjos. Então, veja, nesse sentido, o dom de línguas é algo verificável, assim como o dom da cura, assim como o dom do ensino, ele é verificável. É, vai falar e no momento que alguém que fala aquela língua entender, vai ser verificado que aquela língua que está sendo falada é realmente uma língua, é um dialeto, e aquele dom de língua seria verdadeiro. Agora, você falar uma língua dos anjos que ninguém entende, alguém interpretar uma língua dos anjos que ninguém sabe qual é, né? Basicamente precisaria da língua dos anjos para falar com os anjos, né? Mas não com pessoas. E mesmo assim, quando os anjos se comunicam com as pessoas, eles comunicam de uma forma que a pessoa entenda. Então não existe necessidade de língua dos anjos nesse sentido. Ou no máximo a pessoa estaria falando ali, né? Mas a pessoa entende o que está falando quando ela conversa com o anjo. Então ela está falando na própria língua, na sua própria língua ali quando está em visão, né? Então veja que não há necessidade de língua dos anjos nas escrituras nesse sentido, né? Porventura são todos apóstolos, profetas, doutores, operadores de milagres, todos têm o dom de curar, falam diversas línguas, interpretam todos. Então ele está falando, olha, não é todo mundo que vai falar em língua, não é todo mundo que vai interpretar também. Da mesma forma que não é todo mundo que fala que interpreta, não é todo mundo que vai falar. Ele diz, falar no dom de, falar em línguas não é uma prova de que a pessoa esteja necessariamente ali com o Espírito Santo, né? Vai da necessidade, daquilo que Deus estabeleceu, no momento que Deus achar por bem que aquela língua se manifeste, né? Da mesma forma que os outros, né? Nem todos fazem milagres, nem todos são doutores, nem todos são profetas, e nem por isso eles deixam de ter ali a manifestação de Deus em suas vidas, né? Aí vem um outro ponto, ainda que eu fale, eu falasse, Paulo falando em 1 Coríntios 13, né? Fale, eu falasse a língua dos homens e dos anjos,
Ele não está dizendo que o dom de línguas é na língua dos anjos e dos homens. Ele diz que ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, né? Dando a entender aqui que ainda que ele falasse todas as línguas humanas, né? Porque como ele vai falar que ele realmente ele fala em outras línguas, né? Então ele é como se ele estivesse dizendo assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu falasse todas as línguas, né? Se eu não tivesse amor, nada seria. Ele não está dizendo aqui que ele fala em todas as línguas, e muito menos que o dom de línguas é a língua dos anjos, né? Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E o que fala em língua desconhecida, não fala aos homens senão a Deus. Não fala a que homens? Ele não fala aos homens que não entendem aquela língua, obviamente, né? É isso que ele está dizendo. O que fala em língua desconhecida, ou seja, nem ele mesmo sabe que língua é aquela, e as pessoas que estão ali não sabem que língua é aquela, ele não está falando aos homens, ele está falando a Deus. Porque nem ele mesmo entende, porque ninguém o entende e em espírito fala mistério. Isso é o quê? Isso é o que ele está considerando. Considerando a própria lógica que ele mesmo desenvolveu. E não, quando não há intérprete, não adianta falar quando não há intérprete, né? Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Fala em língua desconhecida, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ou seja, o que fala em língua desconhecida, ele edifica a si mesmo, mas ele nem ele mesmo entende, considerando que o próprio Paulo fala, né? Ou seja, ele precisa de alguém que interprete. Eu quero que todos falem em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: o dom de língua ele só passa a edificar a partir do momento que ele é compreensível, a partir do momento que se compreende o que está sendo falado. Veja, não tem nada a ver com o dom de língua dos anjos aqui, né? Então, se eu estou num lugar que as pessoas só falam português e alguém começa a falar mandarim, então eu estou num lugar que todo mundo só fala português e eu começo a falar mandarim. Nem eu sei o que estou falando. Então, aquilo eu estou falando só com Deus. É só para Deus. Nem para mim está servindo aquele ali naquele momento em termos de compreensão, né? Edificar a si mesmo no sentido que, ó, estou percebendo que está se manifestando em mim o dom de línguas, mas enquanto não tiver alguém que interprete, ele não vai ser útil para a igreja. Então não tem por que eu ficar falando em línguas naquele momento, né? Então por isso que ele fala, a não ser que interprete, para que a igreja receba edificação. Ou seja, o dom só vai ser útil quando a igreja recebe identificação. Então, falar PBO, PB, PLA, PBO, PLA, PA, isso não é falar em dom de língua, irmão. Ploque, plaque, né? E ficar reproduzindo frases sem sentido em inglês também não é falar em dom de língua, né? Assim como falar a língua dos anjos também não é o dom de línguas, né? E não existe ninguém na Terra que fale a língua dos anjos, não existe ninguém que possa verificar que língua está sendo falada ali. Não existe um dicionário de língua dos anjos, nada disso. Quando você fala uma língua que a pessoa entende, o dom é verificável, né? Alguém que fala aquela língua vai aparecer, vai entender, né? E vai interpretar aquilo. Ou Deus vai dar o dom para a própria pessoa interpretar, alguém vai interpretar, mas sabe-se que está falando de uma língua existente. Ou seja, há como verificar, né? Há como verificar até se buscar de repente ali qual língua está sendo falada. É diferente da língua dos anjos, né? Então, veja, o dom, como ele é proposto em Atos, ele é algo verificável. Dialetos, línguas conhecidas, né? Desconhecida, obviamente, para quem fala. Nesse sentido, ela é desconhecida. Desconhecida para quem não fala aquela língua. Para ele, para aquelas pessoas, e para nós que não conhecermos aquela língua, ela é desconhecida, ela é estranha. Para quem conhece aquela língua e para quem tiver o dom de interpretar, ela passa a ser conhecida, né? Para quem interpretar. Para quem falar, inclusive, não vai ser conhecida. Só vai ser para quem interpretar que ela vai ser conhecida. Vai se saber o que está sendo falado, né? A pessoa reproduzir o que está sendo falado, né? O dom de traduzir, né? No sentido de interpretar, de falar, olha, o que significa aquilo que está sendo falado, né? Então, esse seria a interpretação para a edificação da igreja. Ele fala, se eu for com vocês falando novas línguas, que vos aproveitaria se eu não falasse por meio de revelação, ciência, profecia ou doutrina? Ou seja, que adiantaria se isso não fosse para uma pregação específica, para algo edificante, algo compreensível para a igreja, né? As coisas inanimadas, se formarem sons distintos, como se considerar o que toca com a flauta ou com a cítara?
Ou seja, no sentido da língua, como discernir qual língua está sendo falada ali se não houver quem interprete? Se houver som incerto, quem se preparar para a batalha? Ou seja, se eu falar em algo que ninguém entende, a igreja vai se preparar para quê? Para nada, né? Assim, se com a língua não pronunciáveis palavras inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Ou seja, se vocês não falarem algo que alguém traduza em palavras inteligíveis, e num sentido inteligível, né? É, então, dom de língua não é como a gente vê às vezes as pessoas aí sair por aí falando qualquer coisa sem sentido, né? Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Olha só, tanta espécie de vozes, de línguas no mundo, né, idiomas no mundo, como a NVI coloca, e nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado que está sendo falado, eu serei estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro para mim. Ou seja, ele será estranho para mim ou você é estranho para ele. Né? Nós não vamos conseguir nos comunicar. É isso que ele está dizendo, né? Por isso que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Olha, se não tiver ninguém que interprete aí, se não tiver ninguém que fale essa língua quando você estiver falando aí, ore para que possa interpretar, para que a igreja seja edificada. Se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ou seja, se eu orar numa língua que nem eu mesmo entendo, não precisa ser uma língua dos anjos, perceba que essa é a questão aqui. Ele só está dizendo que a pessoa não entende o que está falando. Se eu falar mandarim, eu não vou entender o que eu estou falando. A não ser que Deus me permita, ao mesmo tempo que eu fale, eu entenda o que eu estou falando em mandarim. Do contrário, é só a manifestação do Espírito Santo ali eu falando em mandarim. Ou em alemão, ou em grego, em qualquer outra língua, né? E farei, pois, orarei com o espírito, mas com o entendimento também. Cantarei com o espírito e também com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do outro? O amém, se sobre a tua ação ele não souber o que você está dizendo. Porque realmente tu dá bem as graças, mas o outro não é edificado. Ou seja, você pode até ali estar falando com Deus, ou você está falando alguma coisa, mas o outro não está sendo edificado em nada, ele não entende. Nem você mesmo entende o que está sendo. Então você está sendo edificado em que sentido? Em você estar feliz por ter a manifestação de Deus ali agindo, considerando que aquilo é a manifestação de Deus, não é? Todavia, eu antes quero falar na igreja 5. Ah, peraí. Porque realmente tu dá bem, graças a Deus, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo mais línguas do que vós todos. Isso aqui não significa necessariamente as línguas que Paulo já dominava. Eu poderia muito bem estar falando aqui sobre o dom de línguas que Deus concedeu ali, além das línguas que ele já falasse e entendesse, outras línguas, tendo a manifestação nele mesmo do dom de línguas. Então, ou seja, além das línguas que ele já falasse, considerando que ele falasse ali 2, 3, 4 línguas que ele entendia, a manifestação do dom de línguas. E considerando as próprias colocações que ele diz, seria o quê? Ele falando línguas que nem ele mesmo entendia, na manifestação do dom de línguas. Quando ele estivesse falando das línguas, da sua capacidade de aprendizado de línguas, ele estaria entendendo. Agora, quando ele estivesse na manifestação do dom de línguas, ele falaria outras línguas que ele não entendia, né? No entanto, eu prefiro falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência do que 10.000 em línguas desconhecidas. Em uma língua que nem eu mesmo entenda e nem vocês entendam. Veja, não tem nada a ver, não existe necessidade alguma aqui de língua dos anjos. Não sejais meninos no entendimento, sejam meninos na malícia, né? E aí ele fala, de sorte que as línguas são um sinal, né? Não para os fiéis. E ele fala, ó, por gente de outras línguas, ok, veja quando ele vai falar aqui na questão de língua. Por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a esse povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. E aí, e esse sentido aqui, obviamente, não está falando em língua dos anjos, em língua que não exista, mas em idiomas, dialetos, né? De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis, a profecia para os fiéis. Pois toda a igreja congregar e todos falarem em línguas e entrarem em doutos, não dirão porventura que vocês estão loucos? Ou seja, qual é o intuito de falar algo que ninguém entende, né? Mas se todos profetizarem, então ele poderá analisar, porque ele está sendo falado algo que ele entende, né? Os segredos do coração ficam manifestos, lançando sobre o rosto, adorará a Deus, publicando e verdadeiramente está em vós. Então ele fala, ó, cada um tem salmo, doutrina, revelação, língua e tem interpretação, ou seja, língua só com interpretação.
faça isso tudo para edificação. E se alguém falar língua desconhecida, veja, todo o contexto de língua que a gente viu até agora não tem a ver com língua dos anjos. Assim, dialetos, idiomas que aquela pessoa não domine, portanto, obviamente, para ela é estranho e desconhecido, principalmente pelo fato dela não conseguir interpretar, ela mesma não entende o que está falando, ela precisa de um intérprete ou que Deus a habilite também a interpretar o que ela está falando. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. E falem dois ou três profetas, e os outros julguem, né? E um se levantar para falar, o outro se cale, e assim todos poderão profetizar e todos poderão aprender. E os espíritos sejam sujeitos a profetas, porque Deus não é confusão, mas de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, até aqui, nós temos o quê? Nós temos língua conhecida, língua existente, perdão, língua existente, conhecida por alguém, né? O que aconteceu lá em Atos é a base do dom de línguas, do contrário, não haverá como discernir entre um dom verdadeiro e uma contrafação, né? Dom de cura, dom de cantar, o dom eh, do ensino, profecia, tudo isso é verificável. Tudo isso Deus coloca de forma verificável. Ó, se a pessoa profetizar e não se cumprir, então tudo é verificável. O dom de línguas apresentado na Bíblia também é algo verificável. O que é o quê? O dom de línguas apresentado na Bíblia é um dom que a pessoa fala uma língua existente. Isso pode ser verificado. Pode ser verificado se aquela língua realmente existe, se a pessoa não está fingindo, né? O que é diferente de quando ocorre, por exemplo, a língua dos anjos, que a pessoa pode falar qualquer coisa, como nós vemos aí em algumas igrejas, né? E aí veja que na questão do Pentecostes aqui, né? O som e apareceu o quê? Glossai, a língua, que é o quê? Glossai. Nós vamos ver o que é esse glossai aqui, né? Olha só, glossai, 4 ocorrências. Apareceram língua como de fogo, né? Paulo fala, e se há línguas, cessarão. Havendo línguas, cessarão, né? Então as línguas são um sinal e Apocalipse. Pregar para todas as nações e línguas. Então veja, Atos 2 e Apocalipse 17 está falando de idiomas. Atos 2 fala abertamente, não tem como negar que isso. Ele está falando ali de idiomas. O texto é muito claro, né? Comparando o verso 6, verso 8, verso 11, são idiomas, né? São línguas conhecidas, língua materna, etc. Aqui, se há línguas, no plural, cessarão. Ou seja, a questão de idiomas também, né? Então, portanto, 1 Coríntios 13 e 1 Coríntios 14, tendo em mente o contexto bíblico, ele vai ser o quê? Ele está falando de idiomas, ele não está falando de língua dos anjos, né? Aqui nós temos, quando aparece ali, né, falando eles na própria língua, né? Aqui nós temos o termo dialecto, né? Então o texto ele faz essa ponte entre língua e dialeto. Ou seja, as línguas que estão sendo faladas ali, evidentemente, são línguas conhecidas e não desconhecidas, né? E ficaram maravilhados. Então nós temos aqui a ocorrência de dialeto em Atos 1:19, que em sua própria língua aquele campo, né, a Céldama, ou a Kéldama, né, a Kéldama, a Celdama, né, que é o quê? O termo dialeto ali significa o quê? Um idioma que existe, né? Atos 2:6, né, eles falaram na sua própria língua, e Atos 2:8, nossa própria língua. Então, Atos 6 e Atos 8, Atos 2:6 e 2:8, está deixando muito claro ali, idioma, dialeto, né? Seria até bom que a tradução fosse distinta para que as pessoas percebessem, né? Um tivesse escrito língua, outro estivesse dizendo algo como idioma, para ficar bem nítido que está sendo utilizado duas palavras distintas, né? Então, Atos 1, Atos 2, Atos 21, para eles no dialeto hebraico, dizendo em língua hebraica, dizendo, né? E Atos 22:2, na língua hebraica ele falou com eles. Atos 26:14, o idioma, né? Língua hebraica. Então veja, aqui o texto, Atos 2, está dizendo que as línguas ali são idiomas conhecidos, não tem como fugir disso, né? Aqui nós vamos novamente, né? Ó, lá em Marcos 16, né?
línguas, né? Eles falarão línguas, glossais, né? Veja, nós temos glossais aqui. Marcos 16, falarão novas línguas. Atos 2:4, com outras línguas, conforme o Espírito Santo, ou seja, falarão novas línguas. Não tem nenhuma indicação aqui que Jesus estivesse falando que eles iam falar a língua dos anjos, mas que eles iam falar línguas que eles não falavam. Ou seja, dando a entender o dom de línguas, considerando a validade de Marcos 16:17, que estivesse ali no original realmente, né? Então, Atos 2, o contexto é de idiomas, né? Atos 2:11, novamente, idiomas, conforme nós vimos, né? Em nossa própria língua. Os que falam em línguas exaltam, né? Magnificam, Atos 10:46. Sobre eles começaram a falar línguas e profetizar. É o mesmo contexto, então não tem por que ser algo diferente. Romanos 3:13, né? Com suas línguas eles continuam enganando. E que línguas que ele está dizendo ali, né? A sua garganta é sepulcro, com as suas línguas tratam enganosamente. Está falando do dom de línguas? Evidentemente não. Está falando que a pessoa com a sua fala falando, enganando outras pessoas, falando coisas erradas com as outras pessoas. Ou seja, a ideia também é de idioma. Não fala em línguas, aqui é 1 Coríntios 12:30, 13:1, né? Fala a língua dos homens. E aí as pessoas vão dizer que é a língua dos anjos, que seria o dom de línguas. Veja, não tem nada nos textos falando sobre dom de línguas como língua dos anjos. Falou em línguas, mas ainda mais, eu quero que vocês falem em línguas, mas também muito mais que vocês profetizem, por exemplo, né? Aquele que fala em línguas, a menos que possa interpretar, que falais em línguas, veja, é o mesmo contexto que nós já lemos aqui, né? Eu falo em mais línguas do que vocês, e aqui nós temos Apocalipse 10:11, né? Em que o texto está dizendo o seguinte, importa que João come o livrinho, e aí ele fala, o anjo fala para ele o seguinte, importa que você profetiza a muitos povos, nações e línguas e reis. Ou seja, em línguas e idiomas, em outros idiomas, para outros povos, em outras línguas, né? Isso alcance todos os outros povos em outras línguas. Então, nós vemos aqui o quê? Nós vemos que a questão, e o texto está colocando muito evidente aqui para a gente, é que o dom de línguas, ele se trata de idioma, de língua conhecida, e não língua desconhecida. E qual é a importância disso para nós? Quando se substitui o dom de língua verificável por um dom não verificável, por um dom, uma língua estranha no sentido de uma língua dos anjos, além de ferir fortemente o texto, isso mostra para nós que existe um outro poder que pode estar ali em atuação. E assim a igreja começa com um pouco de fermento levedando toda a massa, com um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, vai deixando uma coisa ali, quando vê, o problema já acontece. Então, isso passou a tomar conta das pessoas que, em teoria, falam em nome de Deus, né? Eles começam a falar a língua dos anjos, ou seja, se aquilo não é de Deus, de quem é? Né? Então, essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Não existe base bíblica para se afirmar o dom de línguas como língua dos anjos, né? O texto fala em idiomas, né? Então, o máximo que se pode dizer ali é que a pessoa, quando ela começa a falar em línguas, ela fala em outra língua, ela não sabe o que está falando, ela precisa pedir para que seja interpretado, mas se alguém gravar o que ela está falando ali e buscar entre os idiomas conhecidos, ela vai saber que existe aquele idioma. É desconhecido para quem está falando, a não ser que ele consiga interpretar. Mas, havendo aquilo, ele vai ser um sinal para quem aparecer e conseguir interpretar, por exemplo. Uma outra pessoa que aparecer, assim como foi lá em Atos 2. Qual foi o motivo em Atos 2? Para as pessoas que falavam aquelas línguas enxergarem aquilo como uma manifestação divina. Era para isso que o dom de língua serviu. Para isso servia, né? Era para isso, foi para isso que ele serviu. Ou seja, para que as pessoas que falavam aquelas línguas enxergassem aquilo como um dom, como uma manifestação espiritual e abrisse as portas para a pregação. Veja, não tem nenhum outro sentido ali para o dom de línguas. Quando passa a se tornar um dom algo desconhecido, não verificável, então a igreja passa a ficar sujeita a um poder que não é manifesto ali nas escrituras, né? Então, que poder é esse? E aí, de repente, as pessoas começam a falar em língua dos anjos, de repente começam a rodopiar, de repente começa a ter um emocionalismo,
E aí nós percebemos que, já que o dom de língua é a língua dos anjos, que é algo que ninguém sequer consegue verificar, então por que outras coisas não verificáveis não podem acontecer na igreja também? Porque as pessoas não podem começar a rodopiar, porque as pessoas não podem começar a ter um monte de atitude esquisita dentro da igreja, né? E uma pessoa coloca a mão na cabeça e todo mundo vai caindo, né? Danças sensualizadas, por que não? Né? São manifestações, quem vai julgar a manifestação do Espírito? Né? Ou seja, a gente sai daquilo que é verificável para algo não verificável, e as pessoas, quem é você para prejudicar, para dizer como o Espírito deve se manifestar? Bom, ele deve se manifestar conforme a Bíblia mostra, de forma verificável. Isso sempre aconteceu. Se tem profecia, tem que ser verificável. Se é música, dá para verificar se a pessoa tem realmente o dom, né? Se aquilo realmente está edificando a igreja, etc. Né? Agora, e língua dos anjos? Uma língua que ninguém sabe, não existe dicionário da língua dos anjos. Né? Muitas vezes se verifica que a mesma coisa é falada, e muitas vezes a mesma coisa pode ser falada e a interpretação e a tradução ser totalmente distinta. Né? E aí surge esse pleque, ploque, pluque, é, e aí a pessoa começa a falar em inglês coisas sem sentido, e aí a pessoa começa a falar uma língua que teoricamente é a língua dos anjos, essa salabassaia por aí afora, né? Então veja, eu acredito que todo mundo é livre para acreditar, não é? Mas a pessoa tem que ter em mente que o que está se manifestando nela ali é algo que não é verificável e que abre portas para outras coisas, né? Então, quanta coisa sem sentido começa a ser falado nas igrejas, né? Quanta coisa sem sentido começa a acontecer nas igrejas por causa desse poder que teoricamente é o poder do Espírito. E quantas pessoas começam a querer orar para sentir essa manifestação e quando sentem essa manifestação, dão um testemunho dizendo que é o Espírito que está se manifestando nela. Aí a nossa pergunta é uma pergunta, né? Que Espírito está se manifestando ali, né? Se Deus não deixou em nenhum lugar dom de línguas como língua dos anjos, e além disso, o texto é muito específico em mostrar que a língua, o dom de língua se trata de idiomas, algo verificável. Tão verificável que as pessoas que estavam ali que falavam aquelas línguas identificaram que aquilo eram os seus idiomas. O máximo que se pode colocar ali é que quando Paulo vai introduzir o assunto, ele fala o seguinte: a pessoa mesmo que está falando em outra língua, para ela aquilo é estranho. Para ela aquilo é uma língua estranha, desconhecida. Porque ela mesma não sabe o que está falando. Mas quem estava ouvindo estava perfeitamente identificando. O texto de Atos 2 realmente não coloca que a pessoa que estava falando efetivamente soubesse o que ela estava falando. Mas que a pessoa que ouvia sabia o que ela estava ouvindo. Ela efetivamente sabia que aquilo era a sua língua materna. Ela não precisava ter nenhum dom manifesto no seu ouvido, porque era a própria língua materna. Não precisava ter nenhuma transformação no ouvido para que a pessoa entendesse, porque ela estava entendendo na sua própria língua materna, né? Ainda que a pessoa que estivesse falando não entendesse. Então esse é o ponto. Por isso que Paulo fala ali, por isso que Paulo teria falado ali dado a ideia de que também a própria pessoa interprete ou que haja alguém que interprete. E geralmente quem seria essa pessoa que iria interpretar para a igreja? Uma pessoa já convertida que de repente que falasse aquela língua, ou até outra pessoa que chegasse ali na igreja e pudesse interpretar desde que Deus permitisse, né? Que aí para não correr isso também da pessoa falar coisa que não tem nada a ver com aquilo que estava sendo efetivado, né? Então veja, Atos 2 não fala que as pessoas não sabiam o que estavam dizendo, mas também não fala que elas sabiam. Então fiquem abertos. Então isso é possível. Então isso não haveria uma divergência entre o que Paulo está falando e o que o Atos está falando. No entanto, ali está falando de dialetos, de idiomas existentes. Se Paulo estivesse falando de outra coisa, ele estaria em total divergência. E não é o caso que nós vemos, pelo menos aqui, nós vemos que não há divergência no que nós estudamos, porque uma língua existente e que eu não entenda, ela é estranha para mim, ela é desconhecida para mim. Se eu estiver falando e nem eu mesmo entendo que eu estou falando em mandarim, é só Deus que entende, né? Eu estou falando comigo mesmo com Deus ali, mas nem eu mesmo entendo, então eu preciso de um intérprete. E se eu começar a falar ali que só vai edificar a mim, só eu que estou percebendo que a manifestação de Deus está acontecendo em mim. Agora, se um outro, assim como existem contrafações, assim como a Bíblia fala em sinais para enganar os próprios escolhidos,
Então, obviamente, pode haver uma contrafação, né? Assim como surgiram falsos profetas, assim como surgiriam falsos messias, etc. A própria Bíblia coloca isso. Então, é só pensar um pouco. Bom, se o dom de língua é algo verificável, são idiomas conhecidos, e alguém começa a falar a língua dos anjos, uma língua que ninguém conhece, que Deus não deixou no dicionário dos anjos, não houve nenhuma manifestação nesse sentido. É um dom simplesmente não verificável, sendo que todos os outros dons são verificáveis. Então, será que é Deus que está falando ali? Eu entendo que não. Eu entendo que, obviamente, não é Deus que está falando ali, e, portanto, é uma contrafação. E no momento que alguém abre as portas para que esse espírito se manifeste nela, começando a falar a língua dos anjos, entre aspas, né? Então, isso dá abertura, obviamente, para outras coisas, para outras manifestações, as mais estranhas dentro da igreja. E aí as pessoas começam a chamar isso de manifestação do Espírito, e sendo que muitas vezes elas estão em um êxtase. E, obviamente, se a manifestação não é de Deus, todo o restante, toda a consequência de todos aqueles atos, de tudo aquilo ali, também não vai ser de Deus, não vai ser segundo, pelo menos não conforme o que está nas Escrituras, principalmente considerando as Escrituras hebraicas ali do Antigo Testamento, em que geralmente Deus se mostra de modo verificável, né? Ele apresenta na língua que a pessoa consegue entender e etc, né? Então, esse é um ponto que eu gostaria de tocar, né? Depois nós vamos comentar aí sobre outros assuntos também, fazer algumas reflexões, né, a respeito de outros assuntos e que Deus possa nos abençoar. E até o próximo estudo, que Deus nos fortaleça.